Olá, gente. O assunto que nós concluímos até então foi o assunto protozoários, né? Estamos aí falando agora das doenças. Começamos a montar a ideia de fazer as fichinhas de cada uma delas, destacando os detalhes importantes. Rapidamente lembrando que os protozoários são unicelulares, eucariontes, heterótrofos, podem ser de vida livre ou parasita, aliás, a maioria deles são de vida livre, e são extremamente parecidos na sua fisiologia com o funcionamento da célula animal, como você já estudou no primeiro ano. Todos os processos de digestão, respiração, excreção acontecem de forma extremamente parecida ou de forma igual, né? Lembra que a digestão, como eles são seres individuais, ocorre por fagocitose, nós detalhamos esse processo. A respiração, a excreção ocorrem por difusão, contando às vezes com os vacúolos pulsáteis que, por jogar água fora nos protozoários de água doce, eles transportam a excreção para fora também. E o mecanismo circulatório, lembra, eles não têm sistema circulatório, mas apresentam mecanismos de circulação de fluidos pelo citoplasma, no hialoplasma, e transportando as substâncias por dentro desta célula. O que nós vamos fazer daqui para frente é mostrar as características, como é que se constrói aquela fichinha para cada uma das doenças, daquela tabela que vocês têm na apostila, para que isso fique claro na sua mente, como que as questões, os vestibulares cobram cada uma dessas questões, falando do agente etiológico, o agente transmissor, não confundir cada um deles, forma de transmissão, e as outras coisas, os outros itens que nós vamos discutir em cada uma das fichas, para cada uma das doenças causadas pelos protozoários, que são mais importantes na saúde humana. Vamos lá. Agora nós vamos começar a montar todas as fichinhas das doenças causadas por protozoários e todos os itens que são importantes para cada uma delas. Vamos lá. Essa tabela que você está vendo aí, ela está na sua apostila. Traz as principais doenças e você vai montar a maioria das fichas, e eu vou trabalhar com um exemplo da primeira doença, que é a doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi e transmitida por um inseto que é um barbeiro chamado triatoma. Presta atenção. Toda fichinha, obviamente, vai ter o nome da doença, como você vê na parte de cima. Logo em seguida vem o agente etiológico, isso quer dizer quem causa a doença. No nosso caso, no nosso estudo, serão protozoários, mas poderia fazer essa ficha para doenças causadas por bactérias, por vírus, o nome deles. Em seguida vem agente transmissor, é quem transmite a doença se houver. Então, por exemplo, no caso da dengue, tem o agente transmissor, que é o mosquito Aedes aegypti. Mas no caso do corona, não existe um agente transmissor. Tem uma forma de transmissão, que é através das secreções corporais, transmitidas aí pela saliva ou coriza. Embaixo, sintomas. Os principais sintomas da doença? Então, por exemplo, agora no caso do corona, destaca-se principalmente a tosse e a febre, mas tem os outros sintomas também de um quadro gripal. Cada doença tem um quadro sintomático e você destaca principalmente os principais sintomas. Profilaxia, o que fazer para evitar a doença? Se houver vacina, se for o caso, coloca qual a vacina.
tá? Ou se for alguma outra forma, indicar também. Então, por exemplo, eliminar os focos de mosquitos ou higienizar as mãos, o que for específico para cada doença. Por último, o tratamento, principalmente se a doença tem cura ou não, se é de fácil tratamento ou não, tá? E situações especiais do que fazer, se for o caso de ventilação pulmonar ou alguma medicação muito específica, aplicação de soro, o que for para cada doença, se houver. Repare agora nessa ficha já completa sobre a doença de Chagas. Cada item foi preenchido de acordo com as características da doença. Você vê no agente etiológico, aparece o nome do protozoário Trypanosoma cruzi. Depois, agente transmissor, aparece o hemíptero barbeiro. Aí, como forma de transmissão, tem a observação de que a transmissão não é feita pela picada, mas os protozoários são liberados nas fezes e penetra pela ferida para a corrente sanguínea do indivíduo. Cada item desse você tem na tabela, descrito na apostila, foi argumentado em sala. Você vai preencher e deixar essas fichinhas, todas elas completinhas, todas elas prontas, que é uma forma de estudar, é uma forma de você fixar a informação que lhe foi passada, tá? Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. Valeu!